Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje daremos continuidade ao assunto do vídeo passado, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, também conhecido como DPOC, e o exercício físico. Tá? Então, esse vídeo é a parte 2. Para você, profissional ou paciente que tem interesse de ter uma consultoria aí comigo, algo personalizado, o YouTube liberou para a gente o benefício do Seja Membro, né? Algo que eu posso oferecer para vocês. E lá no Seja Membro, em uma das opções, tem um programa lá, tem uma mensalidade lá que você paga e passa a ter essa consultoria. É uma consultoria no mês, mas a gente consegue desenvolver um trabalho aí. E para você que não precisa, não tem interesse nessa consultoria personalizada, tem os nossos vídeos aí que a gente tem trabalhado. Você pode sugerir temas aí, e conforme a demanda a gente vai produzindo esses temas. Tem mais mensalidades ali do Seja Membro, daí você escolhe. Algumas delas ali, algumas não, né? Seja Membro é para custear os gastos que nós temos aqui com a produção do conteúdo. Esse trabalho que eu faço, a princípio, ele é totalmente gratuito para você. E eu acabo investindo no material aqui do meu bolso, né? A edição de vídeo, etc. Essas coisas que eu já falei em alguns vídeos por aqui. É claro que não é algo obrigatório, mas tem algumas vantagens ali, né? E hoje o programa de mensalidade do Seja Membro que traz mais vantagem para você é essa questão da consultoria. Então vamos começar aí a falar um pouquinho sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica e o exercício. Então vamos recapitular o vídeo anterior. Essa doença ela é tida como uma doença sistêmica. O que é uma doença sistêmica? Doença que atinge o corpo inteiro. Não atinge só o sistema respiratório, ela acaba atingindo demais sistemas do corpo humano. O que é de interesse aí da fisioterapia respiratória, da fisioterapia em si, é o sistema músculo-esquelético. Então, ela é uma doença que engloba dois fatores, engloba o enfisema e a bronquite crônica. Ter enfisema ou a bronquite crônica, ou os dois, vai repercutir em quê? Aumento da resistência das vias aéreas. Esse aumento da resistência da via aérea gera um aumento no desgaste muscular. Isso é uma explicação do porquê o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica se alimenta muito e não consegue engordar. Você tem um aumento desse desgaste por conta desse aumento da resistência da via aérea. Com isso, esse paciente ele passa a ter uma redução progressiva da força muscular. Então você tem pacientes, né, de relatos e olha, alguns deles comentam ou ligam para mim e falam, Carlos, eu faço exercício, caminho aí, mas não está dando certo. O termo que eles usam, às vezes, até, tô ficando sem minhas pernas. Claro que eles usam isso no sentido de que estão perdendo as forças nas pernas, tá? Dá licença, gente, que eu vou tomar um pouco de água. Curitiba hoje está bem complicado. O tempo está bem seco. A gente veio de uma chuva grande aí, que acho que atingiu o Brasil inteiro. E hoje está bem seco o tempo. Eu estou tendo falta de ar hoje porque o meu nariz está bem ressecado. Mas vamos retomar essa conversa aí. Então esses pacientes, eles relatam isso para mim, né? Alguns deles aí, não vou citar o nome, já cito o nome deles, volta e meia aí. Mas essa é mais uma individualidade dos pacientes, então não vou citar, mas tem duas aí que elas têm um contato mais próximo comigo, pelo menos volta e meia estão comentando aí alguma coisa. E uma delas se refere dessa forma, estou perdendo as pernas.
Isso é a redução progressiva da força muscular, tá? Por mais que para você, paciente ou familiar, seja difícil entender, e até mesmo profissional que está em início de carreira, mas o desgaste muscular ocasiona isso, tá? Para a gente ter o ganho de força, a gente precisa de uma dosagem ideal de exercício e alimentação. Agora, a grande questão que eu trouxe para vocês aí no último vídeo foi o uso do broncodilatador. O broncodilatador é um agente extremamente importante para reduzir a resistência da via aérea. Tem paciente aí que fala, não vou usar o broncodilatador porque eu estou bem, estou me sentindo bem. Às vezes você está se sentindo bem, mas a resistência da sua via aérea está aumentada, porque a característica da doença é ocasionar um aumento na resistência da via aérea. Então, por mais que você se sinta bem, você ainda tem esse agravante da doença. Cessar essa resistência aumentada da via aérea implica na cura da doença. E como a doença não tem cura, por mais que você esteja se sentindo bem, você precisa do broncodilatador por esse aspecto, tá? Algo também, outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês, eu vejo muitos pacientes, não estou mais usando porque eu estou bem. Usem o broncodilatador, tá? Eu particularmente não entro nessa temática com os meus pacientes, porque ali no atendimento presencial eu tenho outros recursos que fazem com que reduza essa resistência da via aérea. São recursos análogos ao broncodilatador? Não. Talvez o broncodilatador tenha mais efeito, tá? Mas eu particularmente, nos meus atendimentos presenciais, eu acabo não orientando nesse aspecto. Então, no vídeo anterior, nós finalizamos aqui nesse aspecto do broncodilatador, né? Se você não viu esse vídeo, ó, veja ele, eu vou deixar ele no card aí, que vai estar passando no vídeo, tá? Ou no finalzinho, ou durante todo o vídeo, você vai encontrar esse card aí. Então tá, a nossa revisãozinha foi essa. Agora, a grande dúvida que fica, mas qual é o exercício? Tá? E essa dúvida, eu acho que é a dúvida que passa na cabeça de muita gente, porque falam, poxa, mas eu já faço o exercício. Aí é complicado, porque o paciente ele faz o exercício, mas ele acaba fazendo sozinho. Tá? Em muitos casos, o paciente não tem a assessoria de um profissional, porque às vezes não tem esse profissional por perto, porque às vezes isso é caro, o paciente não tem condições para investir no tratamento de fisioterapia respiratória e acaba fazendo o exercício sozinho. Mas falta o feeling do profissional, principalmente do profissional especialista. Tá? Então essa é a dúvida aí, qual exercício? Acabam sendo exercícios simples, tá? Porém, eu lembro em um grupo do Facebook, há uns 5 anos atrás, uma pessoa colocou lá uma questão, né? Bem que os fisioterapeutas do grupo podiam dar aula de fisioterapia toda manhã. E ele sugeriu um aulão lá, como algumas lives que eu já fiz aqui no canal e pretendo voltar a fazer. O que eu acho complicado nisso? Isso não é um atendimento de fisioterapia. Porque o exercício a ser aplicado, a conduta a ser aplicada, ela depende muito da avaliação no dia. Então aqui eu vou trazer alguns exercícios para vocês, mas muitos deles vai depender muito da avaliação, principalmente a aplicação do treino de força. Inicialmente, o que é de praxe aí, eu acredito que é a opinião da maioria das pessoas, o exercício respiratório. Alguns profissionais dizem, o paciente está com uma redução de força muito grande, então não podemos fazer exercício de fortalecimento. Exercício de fortalecimento, ele é sempre bem-vindo, dentro de alguns critérios, tá? Principalmente quando a gente consegue intercalar o exercício de fortalecimento de perna ou braço associado ao exercício respiratório. É claro que assim, aí eu não vou conseguir
explicar muito bem para vocês, porque daí a gente entra em alguns aspectos de individualidade, que se eu for abordar isso nesse vídeo, vai ficar um vídeo de mais de 1 hora. Tá? O meu objetivo é fazer um vídeo aí de 15 a 20 minutos. Mas mesmo você tendo uma redução muito grande de força muscular, você pode fazer o fortalecimento. Pode não, você deve. Quanto maior a tua força muscular, melhor a tua respiração. É claro que aí você tem alguns critérios que a gente tem que adotar, principalmente pensando num paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Primeira questão do exercício respiratório que eu deixo para vocês é considerar a possibilidade de adquirir um aparelho Power Brief. É caro, mas é uma possibilidade bem interessante, vai trazer uma melhora na funcionalidade de até 75% no primeiro mês. Priorizar exercícios de sopro, tá? Então o exercício de sopro ele é muito benéfico dentro da doença pulmonar obstrutiva crônica, porque ele vai até de encontro com as características fisiopatológicas da doença. O paciente com essa doença, ele tende a reter o ar dentro dele. Então, o exercício expiratório ele acaba sendo bem-vindo nesse aspecto. Ah, Carlos, e o exercício inspiratório? Você até pode fazer, tá? Hoje, depois de 12 anos de profissão, eu não vejo uma vantagem muito grande em aplicar o exercício inspiratório, que não seja usando o Power Brief. Então, o que, que seria? Puxar o ar em 2 vezes. Eu não vejo muita vantagem se você fizer ele isoladamente. Mas, os meus pacientes, eu prescrevo, por exemplo, a caminhada associada a esses exercícios inspiratórios. Aí sim eu acho válido. Mas você aplicar o exercício inspiratório de forma isolada, eu não vejo muita vantagem. Tanto aí tenho alguns vídeos chamados exercício de expansão fase 1, 2 e 3. Esses vídeos eu fiz justamente para me auxiliar na prescrição dos meus pacientes. Tá? Do pessoal aí dos meus pacientes do atendimento aqui em Curitiba, ou desse pessoal que eu presto consultoria aí à distância. Padrão freno labial, também essa é uma temática que eu já trouxe aqui para o canal. Esse exercício é um exercício muito benéfico. O exercício que ele traz, a ideia dele é retardar a saída de ar. O que eu falo para os meus pacientes? Qual que é o seu dom mais precioso? O seu dom mais precioso é o ar, tá? Por mais que seja um paciente de posses, nada é mais precioso do que o ar. Se você sente o drama, sente toda a dificuldade que é ter essa doença, você entende muito bem o que eu estou falando. Tá? Chega uma hora, também relatos de pacientes que falam, olha, tá insuportável, eu não consigo, era uma falta de ar tão grande que eu não conseguia, puxava o ar e não vinha. E eu desenvolvi essa analogia, essa é a sua maior riqueza, é o ar que a gente respira, é a maior riqueza. Então retarda a saída desse ar, retarde a saída desse ar, seja no exercício respiratório, ou seja um treinamento de força aí que você vai aplicar. Seja através de uma consultoria comigo ou aí com o seu profissional assistente. Então, sempre considerar a assistência de um profissional, sempre isso é fundamental, porque é quem vai ter o feeling aí da aplicação do exercício. Exercício aeróbico, extremamente bem-vindo para o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Qual o exercício aeróbico? Caminhada, tá? Agora, como que você vai desenvolver essa caminhada? Essa caminhada você passa a colocar metas, uma meta que seja alcançável. Então, por exemplo, você vai andar ali. Vamos pôr ali, vamos chutar baixo. Você andou 100 metros, tá? Aí você passe a dosar seu nível de cansaço nesses 100 metros. Então, por exemplo,
Você sentiu um cansaço moderado, você atribui uma nota 5. Pense em uma escala de 0 a 10. 0 é a ausência de cansaço, 10 é o máximo de cansaço. Se for um cansaço moderado que você sentiu, você pode atribuir uma nota 5. Tá? Então, esse vai ser o seu parâmetro. Passe a caminhar diariamente, sempre pensando em prolongar a sua expiração. Sempre prolongar a sua expiração. E vai dosando e encontrando o momento certo de você migrar de 100 para um tempo, uma distância maior de caminhada. Por exemplo, o que eu geralmente sugiro? Aumente sempre 5% a cada semana. Vai aumentando 5% a cada semana. Ao final de um certo tempo, aí você vai estar tendo condições já de percorrer, de repente, meia hora no dia. Sempre com a ideia de prolongar a expiração. Agora, e o que acontece também da importância de um profissional ter o feeling do profissional, né? Às vezes, a sensação que você tem do cansaço é secreção. Se você está com secreção, um nível considerável de secreção, eu já não acho benéfico o treinamento aeróbico ou treinamento de força. Aí a gente passa a desencadear alguns problemas aí que não é temática do vídeo de hoje, mas eu não acho benéfico, tá? Não apenas pela dificuldade que você vai ter na troca gasosa tendo secreção acumulada dentro do seu pulmão, mas por algumas outras questões técnicas. Se você é profissional e está me vendo, eu estou falando de uma forma simples assim para poder também alcançar o paciente. Que aqui no canal eu não consigo selecionar quem pode e quem não pode assistir. Eu só consigo selecionar se é criança ou não. Mas não consigo selecionar se vai para o paciente ou para o profissional. Tá? Então, não precisa. Em alguns casos eu tive ataque aí nos comentários, mas você não precisa entrar nesse aspecto aí. E com certeza, se você é profissional da área, você está entendendo o que eu estou falando. E estou falando de uma forma simples para atingir também o paciente, tá? Porque é quem também precisa de uma certa orientação. Então, é esse processo aí que fica uma sugestão de como você estabelecer metas, tá? Sempre prolongando essa expiração na medida do possível. Ah, Carlos, e se eu cansar, eu posso parar? Sim, claro, pare e dê continuidade na sua caminhada, tá? Associe nisso posições diferentes para você deitar durante o seu sono, ou se você deita em alguns momentos no dia. Variar o posicionamento que você deita, ele é muito benéfico para você distribuir o fluxo de ar no seu pulmão. Voltando aí, pessoal, falar novamente para vocês, sempre considere o acompanhamento com um profissional que seja o profissional da sua confiança. Fui no shopping, andei bastante, já caminhou hoje. Isso não é caminhada, tá? Quer dizer, é caminhada, você vai no shopping, você vai andar, mas isso não é exercício, é atividade de vida diária. Também existe vídeo no canal explicando a diferença de atividade de vida diária e exercício. Se você não faz exercício, só faz algum nível de atividade diária, opa, beleza. Mas são coisas diferentes. E principalmente tomar cuidado no seguinte aspecto. Se você anda conversando, você tem um desgaste maior. Você precisa de força para caminhar e vai precisar de força para falar. Então aqui, como eu tô com o meu nariz ressecado, tô tendo um nível de falta de ar, o fato de eu falar com vocês para poder explicar o conteúdo do vídeo, isso me traz um nível de desgaste e aumenta a minha falta de ar. É claro que essa falta de ar que eu estou tendo agora, ela nem se compara à falta de ar de um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? É outra proporção. Mas evite conversar. Evite conversar no momento que você estiver caminhando. Até porque se você está caminhando e conversando, você não consegue prolongar a sua expiração como deveria. Tá? Isso vai fugir do controle.
E sempre tenha em mente, vou passear no shopping com a minha família? Vá, tá? Houve essa oportunidade, vá, mas não substitua a sua caminhada diária pelo passeio no shopping. Reserve sempre no dia um tempo para sua caminhada. E se precisar do meu auxílio em alguma questão, é só me procurar, deixa aí nos comentários públicos que eu respondo. Considere a possibilidade de você se tornar um membro do canal e usufruir desse benefício aí que é essa consultoria. Um grande abraço e até o próximo vídeo.